Meu nome é Sierra Crawford, tenho 38 anos. No jantar de ação de graças da nossa família no ano passado, logo depois que o peru defumado chegou à mesa, meus pais olharam diretamente para mim e disseram, alto bastante para os 18 parentes ouvirem: Você e seu marido não significam mais nada aqui. Meu irmão, Parker, recostou na cadeira, tomou um gole lento da cerveja e acrescentou com um sorriso de canto: E o seu dinheiro também não vale muita coisa. Silêncio total. Os garfos pararam no ar. Um primo se remexeu desconfortável, mas ninguém disse uma palavra para nos defender. Eu apenas baixei os olhos, forcei o menor dos sorrisos e fiquei quieta enquanto a fumaça do defumador vinha da varanda. Naquela noite, depois que o último carro deixou a casa no lago, servi uma taça de Cabernet, abri meu laptop e comecei a fazer coisas que eles nunca imaginaram que eu seria capaz. Se você já foi tratado pela família como um caixa eletrônico com data de validade, deixa um like para eu saber que não estou sozinha e continue ouvindo, porque o que aconteceu depois ainda choca as pessoas quando conto. No fim de semana após o dia de ação de graças, comecei silenciosamente a tomar de volta tudo que era meu. Pensando bem, eu nunca imaginei que teria me tornado o caixa eletrônico pessoal da família por quase uma década. Tudo começou devagar, depois que meu marido, Gary Crawford, um engenheiro que viaja todos os dias para New Braunfels, e eu recebemos nossa filha, Skyler, no mundo há 7 anos. Meus pais, Frank e Beverly Crawford, tinham vendido a antiga casa em Alamo Heights em 2019, com grandes planos de reformar e reduzir o tamanho, mas o projeto foi sendo adiado. Então eu ofereci a casa no lago, perto de Canyon Lake, como uma solução temporária. O temporário virou permanente sem ninguém sequer perguntar se isso estava tudo bem. Enquanto isso, meu irmão Parker, 36 anos e ainda na deriva, descobriu as apostas esportivas online justamente no ano em que o mercado abriu no Texas. O que começou como diversão de fim de semana virou obsessão. A primeira vez que ele veio até mim, devia $3.000 e jurava que era um erro único. Eu paguei porque minha mãe implorou para eu não deixar cobradores aparecerem na porta deles. 6 meses depois, já eram 5.000. Depois 7.000. Depois 8.000 em um domingo ruim da NFL. Cada vez ele prometia que seria a última, e cada vez eu transferia o dinheiro diretamente para os sites de aposta, para nada cair no crédito dele. E então tinha minha prima Bailey, que se mudou para a casa dos meus pais logo após o ensino médio dizendo que queria estudar no San Antonio College. Eu paguei matrícula, livros e uma mesada para que ela não precisasse trabalhar. Ela desistiu depois do primeiro semestre, se matriculou de novo no ano seguinte, desistiu de novo e repetiu o mesmo pela terceira vez. A mesada nunca parou. Roupas novas, shows, viagens de fim de semana para Austin, tudo pago pela conta que eu havia criado para despesas educacionais. Enquanto isso, minha própria empresa, uma agência de marketing que comecei na nossa mesa de jantar, decolou muito mais rápido do que eu esperava. Conseguir contratos com 2 grandes incorporadores imobiliários e com uma rede de restaurantes de churrasco mudou tudo. Em 4 anos, a Receita me permitiu comprar oficialmente a Casa do Lago por meio de uma LLC, por vantagens fiscais e proteção jurídica. O título ficou no nome da empresa, os impostos e o seguro saíam das contas do negócio e eu simplesmente deixei meus pais morarem lá sem pagar aluguel enquanto a reforma da casa deles não voltava aos trilhos. Eles adoravam fazer churrascos no deck, convidar vizinhos para o 4 de julho, agir como se o lugar sempre tivesse sido deles. Gary percebeu o padrão cedo e me alertou que eu estava criando um monstro. Mas eu ignorei. Família ajuda família, eu repetia para mim mesma. Skyler merecia crescer com os avós por perto, primos correndo pelo quintal, festas grandes que cheiravam a brisket defumado e torta de noz pecan. Então o dinheiro continuou fluindo, um telhado novo quando a chuva de granizo atingiu a região, um carrinho de golfe para meu pai andar pelo bairro, a mensalidade do clube de campo da minha mãe para ela continuar jogando cartas com as amigas. O celular do Parker continuou no meu plano familiar muito depois de ele já ter idade para pagar o próprio. O seguro do carro da Bailey continuou na minha apólice também. Toda vez que eu tentava impor um limite, alguém chorava, fazia chantagem emocional ou lembrava como a vida tinha sido difícil depois que meu pai se aposentou dos campos de petróleo. Eu acabava cedendo. Dizia a mim mesma que era mais fácil escrever o cheque do que ouvir o drama e voltava a focar no crescimento da agência. A receita ultrapassou 7 dígitos. Minha equipe cresceu para 12 funcionários no centro da cidade. E ainda assim,
Ninguém na minha família reconhecia que a casa do lago, as contas pagas, os carros na garagem, os steaks na grelha, tudo aquilo vinha de mim. No ano passado, o sentimento de direito deles já era tão natural quanto o ar. Eles não pediam mais. Eles simplesmente esperavam. E quando finalmente comecei a dizer não aos pedidos maiores, não ao novo sistema infalível de apostas do Parker, não ao súbito desejo da Bailey de se transferir para uma escola de estética privada que custava 30 mil por ano, o ressentimento apareceu rápido. Minha mãe parou de comentar como tinha orgulho da minha empresa. Meu pai começou a soltar comentários sobre como o dinheiro muda as pessoas. Parker revirava os olhos sempre que Schiller falava do meu trabalho. Eu continuei calada, continuei pagando as contas por hábito, e dizia a mim mesma que mais uma temporada de festas não faria mal. O dia de ação de graças deveria ter sido a linha na areia, uma linha que eu nunca desenhei de verdade até aquela noite na casa do lago, quando tudo finalmente fez sentido. O Thanksgiving daquele ano foi realizado justamente na casa do lago perto de Canyon Lake, a mesma que eu paguei integralmente e deixei meus pais ocuparem enquanto a reforma deles nunca terminava. O clima estava perfeito para um novembro texano, algo em torno dos 24 graus Celsius durante o dia, brisa vinda da água, o sol baixo e dourado sobre as colinas. Garrett acendeu o defumador grande antes do meio-dia, carregando pedaços de mesquite que soltavam uma fumaça branca e espessa, serpenteando pelo deck e descendo em direção ao pier. Schiller corria de um lado para o outro com uma roupinha de líder de torcida dos Longhorns, perseguindo primos 2 vezes maiores, enquanto música country saía dos alto-falantes externos. 18 parentes se espalhavam pelas mesas do pátio, caixas térmicas cheias de chinelo e Lone Star, crianças pulando do deck inferior para o lago, mesmo com a água já fria. Dentro de casa, minha mãe comandava tudo como se fosse a própria cozinha dela, tirando bandejas de jalapeno poppers do forno e arrumando deviled eggs na mesma travessa que usava há 30 anos. Meu pai fazia cena ao lado do defumador, virando brisket e contando as mesmas histórias dos campos de petróleo que sempre repetia quando tinha plateia e uma cerveja na mão. Parker chegou atrasado, cabelo ainda úmido do banho, usando um par de botas novas que eu com certeza não tinha pago, e Bailey flutuava de grupo em grupo com um hard seltzer, rindo alto demais de piadas que já tinha ouvido dezenas de vezes. Tudo parecia normal até finalmente levarmos o peru defumado para dentro e colocarmos no centro da mesa grande de fazenda que eu tinha comprado no ano anterior. Os pratos começaram a circular, as molheiras passando de mão em mão. E foi nesse instante que Parker decidiu que era o momento perfeito. Ele se inclinou no canto dele, voz casual, mas alto bastante para a mesa inteira ouvir, e perguntou se eu podia adiantar $4.000 para zerar o saldo do cartão dele antes que os juros caíssem na semana seguinte. O garfo do Garrett parou no meio do caminho até a boca. Schiller ergueu os olhos, confusa. Coloquei minha taça na mesa e disse ao Parker: "Não. Desta vez, não. Eu terminei de limpar esse tipo de bagunça." A sala não ficou totalmente em silêncio, mas as conversas viraram murmúrios. Minha mãe pousou a faca com um pequeno clean, olhou para o meu pai, depois fixou os olhos em mim como se eu tivesse ofendido a comida dela. Meu pai pigarreou, apoiou os cotovelos na mesa e falou daquele jeito lento e calculado que usava quando queria que todos prestassem atenção. "Se é", ele disse usando meu nome do jeito que as pessoas usam antes de dizer algo feio a você, e seu marido não significam mais nada aqui. Se vai começar a agir como se o dinheiro te tornasse melhor que o resto de nós." Alguns primos se remexeram nas cadeiras. Uma tia baixou o olhar para o prato e começou a empurrar batatas de um lado para o outro. Minha mãe entrou na conversa antes que eu pudesse processar as palavras, dizendo que família fica junta não importa o que, e que ninguém deveria ter que implorar na própria mesa. Então Parker, que nunca perde uma chance, deu de ombros e soltou a frase que até hoje ecoa na minha cabeça. E o seu dinheiro também não vale muita coisa se vem cheio dessas regras novas." Ele disse dando uma risadinha, como se fosse uma piada para todos rirem, mas ninguém riu. Os únicos sons eram talheres raspando nos pratos e Schiller perguntando baixinho ao Garrett porque o vovô parecia bravo. Garrett apertou minha mão debaixo da mesa tão forte que doeu a maneira dele de me dizer para manter a calma e não dar a explosão que eles claramente queriam. Eu não dei nada a eles. Peguei meu garfo, cortei um pedacinho de peru, mastiguei devagar e sorri aquele mesmo sorriso pequeno que eu já tinha praticado no espelho centenas de vezes quando clientes tentavam me pagar menos. Por dentro, senti algo mudar, como um interruptor virando do quente para o gelo. Por fora, permaneci perfeitamente educada.
Mamãe tentou retomar a conversa falando sobre o novo netinho de alguém. Papai voltou para o defumador como se nada tivesse acontecido. Parker pegou outra cerveja. O resto da tarde se arrastou. As crianças continuaram brincando, fotos continuaram sendo tiradas. Fatias de torta de noz pecan desapareceram, mas o ar continuou pesado. Quando o sol se pôs e as luzes do jardim acenderam, o pessoal começou a pegar bolsas e se despedir mais rápido que o normal. Skyler dormiu no sofá no meio da arrumação, o rosto manchado de molho de churrasco. Garrett carregou escada acima enquanto eu carregava a lavadora de louças pela última vez, ouvindo portas de carros batendo e motores ligando na estrada de cascalho. Às 10 da noite, a casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido baixo da geladeira e o ocasional splash de um peixe no lago. Servi o restante do Cabernet, caminhei até o deck e fiquei ali no ar fresco da noite, olhando a água ficar prateada sob a lua. Foi exatamente naquele momento que decidi que as regras iam mudar de vez. No fim de semana depois do Dia de Ação de Graças, comecei silenciosamente a retomar o controle. Na sexta de manhã, enquanto Garrett levava Skyler para uma festa de aniversário em New Braunfels, sentei-me no balcão da cozinha com café e meu celular. A primeira ação foi simples, entrei na minha conta da operadora e removi a linha do Parker do plano familiar, a mesma linha que ele usava desde a faculdade. A mudança entrou em vigor imediatamente. Sem aviso, sem explicação, apenas, fora. Depois vieram as contas da Casa do Lago. Ao longo dos anos, eu tinha colocado tudo no débito automático. Eletricidade com a CPS Energy. Água com a Canyon Lake Water Service. Gás com a Centerpoint. Internet de fibra. Até a taxa trimestral da Associação de Moradores. Passei 1 hora em espera com cada empresa, falando calmamente com atendentes de sotaque texano bem carregado, e transferi todas as contas para o nome dos meus pais, com efeito no próximo ciclo de faturamento. Débito automático cancelado em todas elas. Eles receberiam as faturas em papel muito em breve. Enquanto eu estava no sistema, encontrei um antigo cartão de crédito secundário ainda vinculado à carteira da minha mãe, aquele que ela pediu 4 anos atrás, dizendo que os empreiteiros precisavam dele para comprar materiais durante uma das inúmeras reformas. Congelei o cartão e, em seguida, encerrei a conta de vez. O limite era generoso, e eu tinha até esquecido que ele existia. No começo da tarde, abri meu e-mail e redigi uma mensagem curta e profissional para o administrador de propriedades que cuidava do portfólio da LLC. Instrui o administrador a iniciar o processo padrão de 90 dias pré-listagem da Casa do Lago, agendar uma avaliação, pedir fotos novas e preparar toda a papelada para colocar o imóvel no MLS no início de março, caso fosse necessário. Nada dramático, nada que parecesse conflito, apenas passos normais de negócios para uma propriedade de investimento que, de repente, tinha novas prioridades. Garrett entrou por volta das 4, viu meu rosto concentrado e serviu uma xícara de café sem perguntar nada. Quando Skyler subiu para trocar o vestido da festa, ele finalmente falou: "Até onde você vai com isso?" Contei tudo o que eu já tinha feito e o que ainda precisava acontecer. Ele ouviu, assentiu uma vez e disse que estava orgulhoso de mim por finalmente proteger o que construímos. Era toda a aprovação que eu precisava. Naquela mesma noite, entrei nas redes sociais e bloqueei Parker e Bailey em todas as plataformas que dividíamos. Sem mensagem de raiva, sem post dramático de despedida, apenas um desaparecimento limpo dos feeds deles e do meu. Os números deles permaneceram no meu telefone por enquanto, mas com o toque desligado e notificações desativadas. Se ligassem, iria direto para a caixa postal sem que meu celular vibrasse uma única vez. No sábado, resolvi pontas menores. Entrei na conta da Amazon que eles usavam havia anos e removi, um por um, os métodos de pagamento salvos. Produtos de limpeza, ração para um cachorro que eles nem tinham mais, compras aleatórias de madrugada, tudo passando na minha conta. Mudei a senha e ativei a autenticação de 2 fatores, vinculada apenas aos meus dispositivos. Na manhã de domingo, sentei com meu contador pelo Zoom. Revisamos todos os pagamentos recorrentes ligados aos meus pais de algum modo. As apólices Medigap suplementares que eu pagava desde que papai fez 65 anos. O serviço de assistência veicular dos carros deles. O plano de proteção contra roubo de identidade que mamãe insistiu em manter depois de um susto em 2020. Agendamos cada um para expirar ao fim do ciclo atual. Nada abrupto o suficiente para deixá-los vulneráveis,
mas firme o bastante para que, na primavera, eles fossem totalmente responsáveis. Também pedi ao contador para puxar a documentação atualizada confirmando que a Casa do Lago continuava apenas no nome da LLC comigo como única proprietária. Nunca houve contrato de aluguel. Nunca houve pagamento de aluguel. Nunca houve promessa escrita além de fique o tempo que precisar. A lei do Texas era claríssima, sem contrato, sem processo de despejo. Apenas uma venda padrão com aviso razoável. No domingo à noite, cada dominó da primeira fase estava posicionado. Nada ilegal. Nada que fosse parar em manchete ou me fazer virar alvo nas redes. Apenas a remoção silenciosa de redes de segurança que eles tinham parado de valorizar anos atrás. Garré grelhou steaks no pátio enquanto Skiller coloria na mesa externa, cantarolando junto com a playlist que tinha descoberto naquela semana. O ar cheirava a carvão e cedro, algo normal e tranquilo de um jeito que nossos feriados não tinham sido em anos. Servi 2 taças de vinho tinto, entreguei uma ao meu marido e, pela primeira vez em muito mais tempo do que eu conseguia lembrar, dormi sem deixar o celular no criado mudo caso alguém precisasse de dinheiro às 2 da manhã. No começo de dezembro, apareceram as primeiras rachaduras. Parker percebeu primeiro que o celular dele estava desligado. Eu estava numa reunião com um cliente no centro quando a segurança ligou da recepção dizendo que meu irmão estava lá embaixo exigindo me ver. Eles sabiam da política, sem crachá, sem entrada. Ele ficou lá por 20 minutos, gritando alto o suficiente para pessoas na calçada olharem, e só foi embora depois que o concierge ameaçou chamar a polícia. Foi a única vez que ele apareceu pessoalmente. Bailey escolheu outro caminho. 2 dias depois, chegaram vários áudios de um número que eu ainda não tinha bloqueado. Ela chorou na maior parte deles, dizendo que não entendia por que eu estava sendo tão cruel bem antes das provas finais, e que todos na Casa do Lago estavam estressados porque a internet vivia caindo durante as aulas online. No último áudio, ela terminou com uma promessa trêmula de que pagaria cada centavo quando concluísse o curso de cosmetologia. Ouvi uma vez, apaguei a conversa e adicionei o novo número dela à lista de bloqueio. Mamãe esperou até o fim de semana. O telefone fixo tocou na manhã de sábado, enquanto Garré e Skiller estavam no mercado. Reconheci o número na hora, mas deixei tocar 4 vezes antes de atender. A voz dela parecia menor que o normal, perguntando se estava tudo bem e se ainda iríamos para a ceia de Natal como sempre. Quando eu disse que já tínhamos outros planos, ela fez uma pausa longa o bastante para que eu ouvisse meu pai resmungando algo ao fundo. Depois tentou o discurso de que família perdoa família e que ninguém quis dizer o que disse no dia de ação de graças depois de beber demais. Respondi calmamente que ações têm consequências e encerrei a ligação antes que ela começasse a chorar. Meu pai nunca ligou. Em vez disso, mandou uma mensagem do celular da minha mãe na terça seguinte perguntando por que o termostato não passava de 20 graus Celsius, mesmo aumentando a temperatura. Não respondi. Garré assistiu a tudo sem falar muito no início. Uma noite, depois que Skiller dormiu, serviu uma bebida para nós dois e perguntou como eu estava lidando com aquilo. Admiti que o silêncio parecia estranho, quase silencioso demais depois de anos de emergências constantes. Ele me lembrou que paz não era a mesma coisa que punição e que proteger nossa filha do mesmo ciclo valia mais do que qualquer culpa temporária que eu carregasse. A partir daquela noite, ele passou a atender toda ligação que escapava da triagem e a apagar tudo antes que eu visse a tela acender. Uma semana depois, os primeiros avisos de cobrança chegaram à Casa do Lago. Eu soube porque o portal online ainda mostrava a confirmação de entrega. Conta de luz atrasada. Conta de água, 30 dias pendente. A internet estava programada para ser desligada em 10 dias caso o pagamento não fosse feito. Cada envelope ia direto para a caixa de correio deles, sem que eu abrisse. Eu atualizava as contas diariamente só para confirmar que os saldos continuavam subindo. Parker tentou mais uma vez, por meio de um primo em comum que ainda achava que estávamos apenas passando por um desentendimento. A mensagem chegou durante um almoço da equipe: diga para Sierra parar de ser dramática. Ninguém quis dizer aquilo daquele jeito. Só ligue tudo de novo e podemos seguir em frente. Respondi apenas agradecendo o primo por se preocupar e dizendo que agora eu estava focada na minha própria casa. Esse canal também ficou silencioso. Em meados de dezembro, a temperatura despencou pelo menos para os padrões do sul do Texas.
Uma frente fria fez as mínimas chegarem perto de 0 graus Celsius, e o aquecedor da casa do lago ficou ligado sem parar, tentando acompanhar. Sem débito automático, a conta de gás mais que dobrou em um único ciclo. Vi o novo valor quando a fatura foi publicada online e não senti nada além de alívio por a responsabilidade finalmente não ser mais minha. Garret reservou uma pequena viagem só para nós três nas férias, uma cabana fora de Frederikshavn, sem sinal de celular nas colinas. Fomos no dia em que as aulas terminaram e voltamos bronzeados e descansados, enquanto meu antigo celular permaneceu desligado em uma gaveta. Ao retornarmos, havia 17 chamadas perdidas e o dobro de mensagens todas de números que eu já não reconhecia, porque tinha apagado os contatos meses antes. Limpei as notificações sem ler nenhuma e comecei a planejar a festa de 8 anos da Skiller. Pouco antes do Natal, meu contador identificou uma cobrança de quase $1.100 por mês. Ele ligou enquanto eu embalava presentes da Skiller, perguntando se eu tinha autorizado algum contrato de aluguel de móveis recentemente, porque o extrato mostrava pagamentos recorrentes para uma loja de rent-a-center na I-35. Abri meu aplicativo do banco ali mesmo, no chão da sala, cercada de fitas e papel, e encontrei a cobrança de que ele falava. Uma TV de 75 polegadas, um sofá de couro em EL, 2 mesas laterais e uma mesa de centro, tudo financiado em 36 meses a uma taxa que me embrulhou o estômago. A autorização vinha do cartão secundário que eu achava ter encerrado meses antes. Mamãe devia ter guardado o número desde os tempos da reforma e o passou para Bailey quando decidiram que a Casa do Lago precisava de uma atualização para o feriado. Nunca pediram, nunca comentaram, só encomendaram tudo e assumiram que eu pagaria, como sempre. Liguei para a empresa de aluguel. O gerente confirmou que a entrega tinha sido feita 2 semanas antes, enquanto eu estava em Frederikshavn. Expliquei que o cartão havia sido usado sem permissão e pedi cancelamento imediato e retirada dos móveis. Ele pediu desculpas por qualquer confusão e agendou a equipe para o dia seguinte ao Natal, 48 horas após nossa ligação. Em seguida, telefonei para o advogado que cuidava da LLC. Trabalhamos juntos desde o início da agência, e ele entendeu a situação sem precisar de muitas explicações. Pedi a ele que redigisse uma carta formal, em papel timbrado do escritório, informando que a propriedade em Canyon Lake seria colocada à venda em 1º de março e que os ocupantes atuais teriam 90 dias a partir do recebimento para desocupar. Sem menção de família, sem emoção, apenas linguagem padrão do mercado imobiliário. Ele enviou o PDF por e-mail naquela mesma tarde. Imprimi 2 cópias, coloquei em envelopes registrados e deixei nos correios antes que a correria do feriado fechasse o balcão. Enquanto os envelopes viajavam, entrei no portal do suplemento do Medicare pela última vez. Mamãe e papai tinham cada um plano Medigap-G, que eu vinha pagando desde a aposentadoria do meu pai, cerca de $450 por mês para cada um. As apólices renovavam em 1º de janeiro. Removi meu método de pagamento e deixei ambos os planos configurados para expirar ao fim do período de carência. Eles receberiam cartas no começo de fevereiro explicando as opções: pagar o prêmio por conta própria ou mudar para um plano com franquia mais alta. De qualquer forma, a responsabilidade já não era minha. Garret chegou em casa naquela noite com um balde de frango frito porque nenhum de nós tinha disposição para cozinhar. Skiller estava na casa de uma amiga montando casinhas de gengibre. Sentamos à mesa da cozinha comendo direto do pote enquanto eu explicava a descoberta do aluguel e as cartas que estavam a caminho. Ele ouviu sem me interromper, depois estendeu a mão e apertou a minha. Você está fazendo a coisa certa, ele disse. E essa foi a última vez que falamos disso antes do Ano Novo. 2 dias após o Natal, um caminhão-plataforma deu ré na entrada da Casa do Lago. Os vizinhos me contaram depois que mamãe ficou na varanda de roupão observando enquanto os trabalhadores carregavam o sofá novo e a televisão ainda embrulhados no plástico. Papai ficou lá dentro, com as cortinas fechadas. Bailey não estava, já tinha ido para Corpus Christi passar o restante das férias com a mãe. A equipe terminou em menos de 1 hora e foi embora, deixando a sala exatamente como era 4 anos antes, quando meus pais se mudaram para lá. As cartas registradas chegaram em 29 de dezembro. Os avisos de recebimento voltaram assinados na caligrafia cuidadosa de mamãe na semana seguinte. As contas de janeiro vieram pesadas. Sem débito automático, a conta de luz sozinha passou de $600 por causa das luzes de Natal e do aquecedor funcionando sem parar. Água e gás vieram na sequência.
A associação do condomínio enviou um aviso de cortesia sobre a falta de pagamento das taxas. Cada envelope trazia os novos números de conta em nome de mamãe e papai. Eu atualizava os portais diariamente, mais por hábito do que por curiosidade, e via os saldos subirem. Janeiro em San Antônio ainda pode chegar perto de 0 grau em algumas noites durante um frente fria e foi aí que a realidade bateu neles com força. O primeiro serviço a cair foi a eletricidade. A CPS Energy desligou a energia da Casa do Lago numa terça-feira de manhã, quando a temperatura externa estava por volta de 1 grau Celsius. Mamãe contou depois a uma amiga da igreja que os canos fizeram barulhos estranhos a noite inteira e que a casa parecia mais fria do que nunca, mesmo depois de o caminhão já ter levado o sofá novo e a televisão. A água foi cortada 3 dias depois, quando o último aviso ficou esquecido, ainda fechado, no balcão da cozinha. O gás resistiu mais uma semana, até a conta ultrapassar a marca dos $1.000. Sem aquecimento, sem luz e sem água quente, bem no meio do inverno, ficar ali se tornou impossível. No fim daquele mês, eles assinaram um contrato de aluguel para um apartamento de um quarto em Palm Valley por $950 mensais, o lugar mais barato que meu pai encontrou que permitia contrato mês a mês. O conjunto ficava na Southeast Military Drive, paredes de bloco de concreto, lavanderia compartilhada e vista para o estacionamento. Eles levaram um pouco que ainda possuíam em 2 viagens usando a caminhonete velha do meu pai e um reboque emprestado. Parker foi o último a aguentar no Lachelose, dormindo em um colchão inflável e cozinhando em uma chapa elétrica até o corte de energia expulsá-lo também. Ele se inscreveu online na mesma semana e começou no centro de distribuição da Amazon em Seguin. Depois de 2 turnos dias de 12 horas puxando pedidos, escaneando caixas, caminhando quilômetros sobre piso de concreto por $15 a hora antes dos impostos, ele se mudou para um estúdio a 20 minutos do depósito e parou de postar comprovantes de pagamento nas redes sociais. Bailey nunca voltou de Corpus Christi. A mãe colocou o nome dela na conta de luz lá e conseguiu um emprego meio período em um salão de bronzeamento perto da praia. O sonho da cosmetologia desapareceu silenciosamente, junto com a mesada mensal na qual ela sempre contou. Mamãe e papai venderam o carrinho de golfe para pagar o primeiro aluguel e o depósito de segurança. Cancelaram a associação ao clube de campo, deixaram o serviço de assistência veicular expirar e passaram a fazer compras com cupons no HEB da Goliad Road. Papai se inscreveu em todos os aplicativos de entrega que o aceitassem, dirigindo sua Silverado de 10 anos para o DoorDash e o Uber Eats entre as consultas médicas, que agora ele bancava sozinho. Mamãe pegou algumas horas por semana cuidando dos netos de uma vizinha do conjunto. O Lachelose entrou no mercado em 28 de fevereiro e foi vendido em 9 dias para um casal de Austin procurando um lugar de fim de semana. O fechamento aconteceu em março. O cheque caiu na conta da LLC, impostos foram pagos e o lucro foi direto para o fundo universitário da Skiller sem um único dólar desviado. A notícia correu rápido pela família estendida. Tias mandaram mensagens perguntando se estava tudo bem. Um tio ligou diretamente para Garré para dizer que respeitava o limite, mas esperava que as coisas pudessem se acertar algum dia. Mantive todas as respostas curtas e consistentes, desejo o melhor para eles. Mas o acordo financeiro acabou para sempre. Na primavera, as ligações cessaram de vez. Nada de emergências noturnas, nada de recados cheios de culpa, nada de indiretas sobre aniversários ou datas especiais chegando. O silêncio parecia mais limpo do que qualquer discussão conseguiria ser. Garré, Skiller e eu tivemos os meses mais tranquilos em anos. Fizemos viagens de fim de semana para Port Aransas, construímos castelos de areia enquanto a brisa do Golfo soprava, fizemos churrascos no nosso próprio pátio sem 20 pessoas extras aparecendo sem avisar. Skiller começou a pedir para chamar amigas para brincar, em vez dos primos. E a risada dela enchia a casa de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Hoje, olhando para trás, percebo que a verdadeira lição não tinha nada a ver com dinheiro. Era sobre o que acontece quando gratidão vira expectativa e quando o amor passa a ser medido em dólares. Algumas famílias aprendem isso da pior forma e outras nunca aprendem. Se você chegou até o fim dessa história, obrigada por acompanhar. Deixe um comentário e me conte, você já precisou impor um limite firme com alguém da família? Como isso terminou para você? Suas histórias ajudam outras pessoas a não se sentirem sozinhas. Te vejo na próxima.